Mas aprove a Deus porque a cada dia o nosso entendimento se renova na palavra de Deus. A palavra de Deus ela vai permanecer para sempre, mas o nosso entendimento ele se renovará a cada dia. Amém? Serei breve. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Amém? Podem se assentar, dando glórias a Deus. Amados irmãos, louvado seja o nosso Senhor, que vive e reina para todos sempre. Esse texto, louvado seja Deus, fala-se do profeta Ezequiel. Fala sobre, louvado seja Deus, um vale onde estava muito sequíssimo. Vale esse representado, louvado seja Deus, por todos aqueles, louvado seja o nosso Senhor, ao qual estavam cativos. Ao qual, louvado seja Deus, Deus ainda tinha por esperança ser o seu povo. Deus ainda tinha por esperança ser o seu Deus. Mas eu, louvado seja nosso Senhor, queria começar a ministrar esse texto. Vou passar bem breve porque o relógio ele não é convertido. Mas antes eu falarei disso, louvado seja o nosso Senhor, porque o profeta Ezequiel, ele vem juntamente com 2 profetas contemporâneos seus, ou seja, com 2 profetas que profetizavam ali em Judá e Jerusalém, praticamente ao mesmo tempo. Como assim, obreiro Anderson? Após e pré-babilônico, durante e depois do período babilônico. Começando a falar de um profeta bastante conhecido chamado Jeremias. Profeta esse, louvado seja o nosso Senhor, que a Bíblia nos relata que ele era filho de um sacerdote, e todos nós sabemos que naquele tempo era de prática, louvado seja Deus, o filho herdar como herança, louvado seja o nosso Senhor, a profissão do pai. Mas Deus, louvado seja o nosso Senhor, no seu capítulo 1, versículo 2, diz: Jeremias, louvado seja Deus, eu te conheci desde o ventre da mãe. E antes que saísse, louvado seja Deus, da madre da tua mãe, eu te consagrei profeta e te dei como profeta para as nações. Deus começa, louvado seja o nosso Senhor, ter um plano na vida de Jeremias. Começa, louvado seja Deus, louvado seja o nosso Senhor, a usar Jeremias como canal de bênção para dizer àquele povo, louvado seja Deus, que todo o pecado que eles estavam cometendo já estavam subindo como um fedor às narinas do Senhor. Mas como Deus era Deus de misericórdia, Deus amado, porém tinham tirado aquele povo de um tempo de escravidão, louvado seja Deus, e tinha feito através do teu servo Moisés todos os prodígios e maravilhas, cuidando, louvado seja Deus, e fazendo com que aquele povo entendesse que ele tinha planos maiores, que esse, louvado seja Deus, queria ser o seu Deus, que para isso ele teria que ser o teu povo. Como assim? Obedecendo os teus estatutos e mandamentos. Então, louvado seja o nosso Senhor, Jeremias, ele começa a temer. E no seu capítulo, louvado seja Deus, ele diz: Senhor, mas eu não passo de uma criança. Nós entendemos, louvado seja Deus, que como Jeremias, ele vinha de toda uma família de sacerdote, ele tinha estudado para toda uma vida, louvado seja Deus, para exercer ali o sacerdócio. Mas Deus tinha outros planos na vida de Jeremias. Desde já eu já quero abrir parênteses, louvado seja Deus, nesta ministração para dizer, meus amados irmãos, você não vai ser aquilo que A e B queira que você seja.
seja. Você vai ser aquilo que Deus determinou na tua vida. Se é pregador, será pregador. Se louvar, será louvar. Louvado seja Deus. Se evangelizar, será evangelista, em nome do Senhor Jesus. E Jeremias ali teme, ele diz: Senhor, eu não sei falar. Muitos ali, louvado seja Deus, eu já vi dizer que Jeremias, louvado seja Deus, tem medo sim. Quem não temos medo? Quem por muitas das vezes, louvado seja Deus, se sentiu incapaz de fazer algo, dizendo: olha, eu não posso, eu não vou conseguir. Quem por muitas das vezes, louvado seja Deus, já se viu diante de um problema e já pensou: meu Deus, esse problema parece não ter solução. Ei, entenda, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Nós servimos a um Deus tão grande, louvado seja Deus, que os nossos problemas, apesar de naquele momento, louvado seja Deus, eles serem grandes, mas o nosso Deus é maior. Porém, nós notamos, louvado seja Deus, que toda essa dificuldade ao qual temos passado, ao qual, louvado seja o nosso Senhor, iremos passar. Jesus diz: ei filho, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflição, mas entenda, todo o problema que vem sobre a minha e sobre a tua vida, ela não é para nos matar. Ela é, louvado seja Deus, para nos deixar mais fortalecidos para aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. E Jeremias entendia isso. Jeremias entendeu o seu ministério. Ele sabia o que Cristo Jesus e que Deus tinha para com ele perante aquele povo. Então Jeremias começa a profetizar. A Bíblia não nos relata, mas eu posso entender. Louvado seja o nosso Senhor. Jeremias deixando toda uma trajetória para trás, para, louvado seja o nosso Senhor, falar aquele povo ao qual ele não conhecia, ao qual, louvado seja Deus, vivia as práticas mundanas, viviam a idolatria, louvado seja Deus. Ele dizendo: olha, se arrependa, porque, louvado seja o nosso Senhor, Deus me dá a palavra que Ele é amor. Ele quer colocar você diante dele, louvado seja Deus, lhe cobrir com a sua mão potente, mas Ele tem visto, louvado seja Deus, os seus delícias. Ele tem visto, louvado seja Deus, as tuas práticas e não estão agradando o Senhor. É melhor que tu se arrependa, pois virá um mal, porque Deus, Ele é amor, amados, mas também é um Deus de justiça, é um Deus de correção. Eu passo por correção do Senhor e dou glórias a Deus, porque a Bíblia ela nos relata que Ele corrige ao qual Ele ama. Louvado seja o nosso Senhor. E Jeremias falava, e muitos ali zombavam de Jeremias, muitos colocaram, louvado seja o nosso Senhor, até o apelido do profeta chorão, porque Jeremias, ele sabia que Deus tudo pode, tudo faz, e ele entendia que Deus, na hora certa, enviaria, louvado seja o nosso Senhor, o castigo para aquele povo. Ele se compadecia, até chorava, mas houve momentos na vida de Jeremias, louvado seja o nosso Senhor, que o povo começou a repreendê-lo, que o povo começou, louvado seja Deus, a tentar matá-lo, e Deus diz, louvado seja Deus, a Jeremias: Jeremias, basta, Jeremias, mesmo que o meu servo Samuel, mesmo que Moisés se levante, louvado seja Deus, minha alma não é mais com este povo. Deus tinha batido o martelo. Ei, amados, olhemos pelos dias de hoje. A Bíblia ela vai nos relatar, louvado seja Deus, que a vinda do Filho do Homem seria assim como no tempo de Noé, aonde se casavam e se davam em casamento. Ei, entenda, estamos vendo prodígios, sinais e maravilhas da vinda do Filho do Homem. Estão pior do que nos tempos de Noé. Estão pior, louvado seja o nosso Senhor, do que até Sodoma e Gomorra. Ei, o amor de muitos estão se esfriando, louvado seja Deus. Jeremias profetizava aquele povo e Deus dizia: olha, vem um mal, louvado seja Deus, para você, mas não é um mal para lhe matar, não é um mal, louvado seja o nosso Senhor, para te lançar ao lago do fogo do inferno, porque Deus ele não se apraz jamais a morte do ímpio, mas que seja necessário que o ímpio ele venha se converter e a viver. Então Jeremias
profetizava para aquele povo, mas o povo não queria nada. E Jeremias, louvado seja Deus, entendia que Deus sobreviria sobre aquele povo, louvado seja o nosso Senhor, o mal que vinha do norte, o mal esse chamado, louvado seja Deus, rei dos caldeus, louvado seja o nosso Senhor, aonde ele chamava meu servo Nabucodonosor. Glória a Deus. E ali Jeremias começava a profetizar em Judá e Jerusalém. Mas o povo não entendia, o povo começava ainda continuava na prática idólatra, ainda continuava a pecar, louvado seja Deus. Então, louvado seja o nosso Senhor, entra em cena, louvado seja Deus, Nabucodonosor. A Bíblia nos relata, louvado seja Deus, que na primeira inversão de Nabucodonosor, ele entra, louvado seja Deus, e leva consigo cativo alguns ali daqueles jovens. Louvado seja o nosso Senhor, mas o povo ainda entende com rebeldia, porque o templo de Jerusalém ficava situado em Judá, louvado seja Deus. O povo idólatra pecava, mas iria ali e oferecia sacrifício. Então ele se guardava, porque a casa de Deus ainda permanecia no arraial. Para alguns deles ainda era confiante, louvado seja Deus. Hoje nós vemos durante essa festa de carnaval, louvado seja Deus, muitos saíram da presença do Senhor, mas porque pensam, louvado seja Deus, que Deus ele só é amor, que pensam, louvado seja Deus, que ao sair da casa de Deus e ao entrar, bem verdade, Deus o acolherá, louvado seja Deus, mas não se esqueça, não sairá, louvado seja Deus, da punição, porque houve ali uma semeadura. Então se ele semeou, certamente vai colher, porque a semeadura, louvado seja o nosso Senhor, ela é opcional, colhe a cada um aquilo que vai semear, mas amados, a colheita ela é obrigatória. Eu vou colher aquilo que eu planto, você vai colher aquilo que planta. E Deus estava falando isso através do servo Jeremias. Olha, meu povo, tu se arrependa, porque tu está plantando idolatria, tu está plantando, louvado seja o nosso Senhor, rebeldia, e não vai adiantar estar pecando e indo para a casa do Senhor, pecando e voltando para a casa do Senhor, porque Deus ainda é justiça nessa terra, e sobrevirá sobre vocês o mal, este mal chamado Nabucodonosor. Esta primeira leva, ele leva cativo alguns dele, mas Deus ainda vê o povo continuar a idolatrar. Ordena e permite novamente que Nabucodonosor faça novamente outra investida. Essa investida, louvado seja o nosso Deus, ele entra com tudo e quebra os portões, arrebenta Jerusalém, queima os portões e leva consigo, todos nós sabemos, alguns cativos, aonde o rei pediu para os seus soldados, louvado seja o nosso Senhor, levar ali da corte real alguns jovens, louvado seja o nosso Deus, bem dotado, alguns jovens inteligentes, e nessa leva vai consigo Daniel, Mesaque, Cedrague e Abidnego, louvado seja o nosso Senhor, aonde, louvado seja Deus, ele começa a, louvado seja o nosso Senhor, a profetizar ali na área nobre do palácio, enquanto Jeremias profetizava acerca de Judá e Jerusalém, louvado seja Deus, Daniel, Cedraque, Abidnego e Mesaque começa a profetizar dentro do palácio para os nobres. Incrível, meus amados, é que quando esses jovens são levados cativos, louvado seja Deus, o chefe dos eunucos é ordenado pelo rei para dar de tudo do bom e do melhor, porque haveria um momento, louvado seja o nosso Senhor, ao qual ele viria e observaria daqueles como estava, louvado seja Deus. Mas Daniel, louvado seja o nosso Senhor, como eu e você, homens de Deus e mulheres de Deus, nós estamos aqui para influenciar, como a Bíblia nos diz que somos o sal da terra, fazemos diferente, não é lugar nem local, louvado seja Deus, que vai lhe modificar, não é lugar, pessoas nem local que vai fazer você ser diferente, não, 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 ele tem que se espelhar num Deus que há em você, ele tem que se espelhar, louvado seja Deus, num Deus que habita em você, porque Daniel foi assim, amado, embora todas aquelas iguarias, louvado seja Deus, dos caldeus, todas aquelas iguarias, ele decidiu não se contaminar com ela, ele preferiu, louvado seja Deus, comer frutas e legumes.
perfumes. E a Bíblia vem nos relatar, louvado seja o nosso Senhor, que na chegada do rei, eles estavam viçosos, eles estavam, louvado seja o nosso Deus, bem corados, bem de aparência, louvado seja Deus, até mais sobre aqueles, louvado seja Deus, que também comeram as iguarias. E entenda o que eu quero dizer nesta noite, louvado seja Deus, que apesar de todos os lugares que tem ido, Deus tem cuidado de cada um. Que apesar, louvado seja Deus, de todos os lugares ao qual tem frequentado, Deus tem olhado, tem cuidado, louvado seja Deus, de cada um de nós, porque Ele é um Deus fiel e justo. Ele tem contemplado a minha e a tua oração. No capítulo 10, versículo 12 de Daniel, a Bíblia ela vai nos relatar, louvado seja o nosso Deus, que o anjo desce e fala: Daniel, louvado seja o nosso Senhor, desde o primeiro dia que tu tem colocado diante do Senhor o teu coração, a tua súplica, Deus tem ouvido, mas houve, louvado seja Deus, uma interferência sobre o príncipe da Pérsia, e houve 21 dias ali guerreando, louvado seja Deus, e ele teve que vir, teve que chamar reforço do anjo Miguel para trazer, louvado seja o nosso Senhor, as orações feitas, a resposta que Daniel precisava, louvado seja Deus, que tinha feito em oração. Ei, amados, Deus tem contemplado a cada pedida, a cada oração, a cada momento que tu entra no teu quartinho de guerra, porque é uma guerra espiritual. Vocês já repararam, louvado seja Deus, que é um zum, zum, zum quando a gente senta para orar, que é formiga passando, barata voando, lagartixa andando, louvado seja Deus, impedindo nós orarmos para adquirir a vitória, para adquirir a bênção. Às vezes só não vem, e entenda, é o príncipe da Pérsia. Esse, louvado seja Deus, é o vil tentador, porque ele sabe que quando tu se mantém de joelho, o céu está trabalhando a teu favor. Enquanto tu está de joelho, os teus estão de pé. E ele não aguenta, louvado seja Deus, para o crente que ora. Ele não pode para o crente que jejua. É assim com Daniel. Daniel obteve a resposta. E ali ele continuava. A Bíblia ela vai nos relatar que Daniel, louvado seja Deus, juntamente com os outros homens, se destacavam ali. E os caldeus, louvado seja Deus, começavam a entender, louvado seja o nosso Senhor, que Daniel era abençoado por Deus. Mas aí vem, louvado seja o nosso Senhor, o tempo de Deus sobre a vida daqueles ao qual foram cativos. Porque disseram a Deus a Jeremias: olha, durará 70 anos este cativeiro. Durará, louvado seja Deus, 70 anos, porque aquele que eu falar que se render, louvado seja Deus, ao cativeiro viverá, mas aquele que não se render, esse morrerá a espada, esse morrerá de fome. Mas aqueles que for cativo durante os 70 anos, tem eu promessa. E eu não sei, louvado seja Deus, há quanto tempo tu tem orado, eu não sei há quanto tempo tu tem colocado as tuas súplicas e orações diante do Senhor. Mas assim como está escrito no livro de Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. Ei, acredite e confie, porque confie e agir no Deus, quem impedirá? E crendo no Senhor, será salvo tu e a tua casa. E Daniel, louvado seja Deus, perseverava em oração. Glória a Deus. Acabou os 70 anos de cativeiro. Daniel começa, louvado seja Deus, a falar para aquele povo, louvado o Império Medo-Persa, louvado seja o nosso Senhor, toma, louvado seja Deus, o povo da mão dos babilônicos, louvado seja Deus, da mão dos caldeus. Ali começa, louvado seja o nosso Senhor, uma jornada onde Deus falava com o povo: olha, agora eu vou restituir. Então começa a colocar o profeta Ezequiel em cena. O profeta Ezequiel começa a profetizar, louvado seja Deus, para aquele povo que, embora havia, louvado seja Deus, sido escravizado, sido chicoteado, louvado seja Deus, humilhado, mas Deus ainda tinha plano, porque tinha se rendido à vontade de Deus, porque tinha feito a vontade de Deus, tinha se rendido ao cativo. Então, louvado seja Deus, a Bíblia ela nos relata que a mão do Senhor pega Ezequiel em espírito
espírito e leva ali naquele vale. Vale esse que representava todo o povo de Judá e Jerusalém. Vale esse, muitas das vezes, que representa a minha e a tua vida. Eu não sei qual é o vale que tu está passando, que tu tens passado, louvado seja Deus, ou que tu está orando, intercedendo pela vida do irmão. Mas entenda, louvado seja o nosso Senhor, este vale não é para matar, meus amados. Este vale é para te fortalecer, porque assim como Daniel falou, o Senhor soprará a vida e estenderá ossos por ossos, tendões por tendões. E entenda, e Deus pergunta a Ezequiel, porventura, louvado seja o nosso Senhor, pode reviver estes ossos? Ezequiel, louvado seja Deus, ele entendia, ele falava, ele sabia, porque nada não nos será dado se do alto não vier. Ele falava, Senhor, tu sabes, ó Deus, Senhor, tu sabes que esses ossos podem sobreviver. Então Cristo fala, Senhor Jesus, tu sabes, ó Deus, então profetiza, Ezequiel, profetiza no meio do vale desses ossos secos. E porque viverás, Ezequiel? Ei, amados, profetiza na tua casa, profetiza no teu vizinho, profetiza nos teus filhos. Não deixe de profetizar, louvado seja Deus, porque o véu se rasgou. Eis que Cristo Jesus deu a ti como boca de profeta, deu a cada um, louvado seja Deus, o poder para profetizar no vale destes ossos secos. Eu não sei se ele está seco ou se está sequíssimo, mas crede em Deus que ele reviverá. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E Ezequiel sabia muito bem disso e começa a profetizar. A Bíblia vai nos relatar, louvado seja o nosso Senhor, que vem o vento, louvado seja Deus, e ossos começam a se juntar, tendões por tendões, e ali vai se formando aquele grande exército, louvado seja Deus. Eu posso ver com a minha visão, pastor. A Bíblia não nos relata, mas Ezequiel, dentro daquele povo, é como eu e você, minhas irmãs, meus irmãos, estando no meio de um povo, louvado seja Deus, fraco, de um povo, louvado seja Deus, que já vem cansado de tanta porrada, louvado seja Deus, e nós profetizando, olha, esse vento vai passar, louvado seja o nosso Deus, olha, te aguenta mais um pouquinho de tempo, porque Deus entrará em provisão. Eu posso entender, louvado seja Deus, algumas pessoas ainda chacotando de Ezequiel, porque vieram de todo um tempo sendo chicoteado, muitos ali, louvado seja Deus, já estavam em sua velhice e viu muitos morrerem durante serem cativos, louvado seja Deus, e a fé estavam realmente fraquíssima. Então precisa de um eu, um você, um Ezequiel para avivar a fé. Hoje é tempo, meus amados, de estarmos avivando a fé um do outro, não de estarmos, louvado seja Deus, nos gladiando, louvado seja o nosso Senhor, mas está assim, meu amado, minha amada, você pode tudo naquele que fortalece. Vamos caminhar. É necessário que a Bíblia nos relata que um cordão de 2 dobras, louvado seja Deus, ele resiste mais do que de um. O que quer dizer com isso? É que se você estiver fraco na fé, eu fraco na fé, que seja necessário que oremos um pelo outro, que nos fortalecemos um no outro, porque só assim, amados, marchamos para Jesus, porque Deus, Cristo Jesus, no dia da tua vinda, Ele quer, louvado seja Deus, uma igreja sem mácula, uma igreja, louvado seja Deus, remida e lavada pelo seu sangue, louvado seja Deus, aonde não haverá acepção de pessoas. Hoje, louvado seja Deus, infelizmente, no mundo que vivemos, louvado seja Deus, estamos deixando muitas das vezes de ser um Ezequiel, estamos deixando muitas das vezes de ser um Jeremias, orar, chamado até de profeta chorão, porque interceder pelo outro irmão é sentir a dor, é gemer junto com ele, porque a palavra de Deus, ela nos diz: alegrai-vos com quem alegra e chorai-vos com quem chora. Amados, muitas das vezes, louvado seja o nosso Senhor, o inimigo tem atuado de tal sobremaneira dentro das congregações, porque não está ligando mais para quem está aí fora, está
atuando dentro da congregação. Porque quer pegar este povo ao qual estava como Ezequiel, num vale seco, num vale sequíssimo, aonde, louvado seja Deus, a fé já vai se esvaindo, mas é para se cumprir a escritura, nós sabemos disso. Mas Cristo Jesus ainda deixou: ide e pregai todo o evangelho à tua criatura. Eis, louvado seja o nosso Senhor, nos é deixado, louvado seja Deus, uma liderança eclesiástica abaixo do nosso Senhor, louvado seja Deus. Mas entenda uma coisa aqui, amados e amadas: ninguém pode impedir o seu evangelizar, ninguém pode impedir, louvado seja Deus, o teu falar de Deus, porque já foi dada a autoridade sobre a tua vida, quando Cristo disse: ide por todo o mundo e pregoai o evangelho. É certo que tu tem que obedecer à liderança, é certo que tu tem que estar abaixo da bênção daquele que é ortogado por Deus na tua vida, mas ide e pregai o evangelho. Quando estás na tua congregação, fazede o melhor, porque, ei, amados, não há acepção, louvado seja Deus, entre evangelistas, obreiros, missionários. Não, pelo contrário, o inimigo das nossas almas, louvado seja o nosso Senhor, ele está usando desse artifício para derrubar crente na terra, porque, louvado seja Deus, o obreiro, ele já está deixando de orar, de interceder pelo diácono, louvado seja Deus, porque ele quer ver um deslize. O inimigo coloca na mente dele que ele tem que ser diácono, e se o diácono, louvado seja Deus, vir a tropeçar, ele vai tomar o seu lugar. Ei, amados, nós temos que entender que acima do cargo nós somos, louvado seja Deus, servos de um Deus Altíssimo. Acima de cargo, louvado seja Deus, nós somos adoradores do Senhor, porque naquele grande dia, quando Deus me chamar, quando Deus te chamar, Ele chamará cada um ao seu nome, dizendo: vinde, bendito do meu Pai, entra, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele não diz que há mansões e há casebre, não, há moradas, amados. Então, que viemos nesta noite, louvado seja Deus, profetizar como Ezequiel, num vale de osso seco, respeitar lideranças ortogadas por Deus e focar naquilo ao qual nós fomos chamados, que é para adorar e exaltar o santo nome de Deus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Espero que Cristo Jesus, louvado seja Deus, tenha falado ao coração de cada um, como falar ao meu coração. E profetiza, irmão. Profetiza, louvado seja Deus, que aquele seu vizinho não brigará mais. Profetiza, louvado seja Deus, que aquela família se restaurará. Profetiza que amanhã, louvado seja Deus, uma porta de emprego abrirá na vossa vida, na vida do irmão. Profetiza em nome do Senhor Jesus, mesmo que a sua geladeira esteja assim como o Polo Norte, só água e gelo. Profetiza que amanhã haverá provisão de Deus. Amém? E graças a Deus. Som.